Olá, hoje mergulharemos em um tema extremamente sério e relevante. Quem é o Anticristo? Prepare seus corações e mentes, pois vamos explorar as Escrituras Sagradas em busca de respostas que nos ajudarão a discernir a verdade em meio às trevas. Estou aqui para compartilhar convosco a sabedoria que a Bíblia oferece. Se você permanecer até o final deste vídeo, certamente se surpreenderá com a profundidade deste tema e descobrirá de uma vez para sempre quem é o Anticristo. Começamos assim. Vocês ouviram que o Anticristo está vindo? Assim escreveu o apóstolo inspirado João há muito tempo em seu livro de 2 João, capítulo 2, versículo 18. Mas quem é o Anticristo? Onde ele está? Quais são as suas características e o que ele pretende fazer quando se manifestar? Neste vídeo, desmascaramos o engano religioso e revelaremos a verdade sobre o Anticristo. Prepare-se para uma jornada espiritual profunda e reveladora. Se você está pronto para a verdade, siga conosco. Ao longo da história, o termo Anticristo foi utilizado em diversos contextos, desde títulos de filmes de terror até referências históricas. Mas, para descobrir a verdadeira identidade do Anticristo, o lugar mais lógico é a Bíblia, onde essa palavra é mencionada apenas 4 vezes. Segue os textos: 1 João 2,18, 1 João 2,22, 1 de João capítulo 4, versículo 3 e, por fim, 2 de João capítulo 1, versículo 7. Antes de mergulharmos nas profundidades deste assunto, precisamos compreender o significado do termo Anticristo. A palavra deriva do grego e expressa a ideia de contra ou em lugar de Cristo. A Bíblia nos ensina que não se trata apenas de um indivíduo, mas sim de muitos que se opõem a Cristo e a sua mensagem. O apóstolo João foi o único escritor da Bíblia a usar o termo Anticristo, e ele o descreveu de maneira poderosa. João alertou que existia e ainda existem muitos anticristos, não se referindo a uma única pessoa, mas um grupo de indivíduos e organizações. Esses anticristos espalham mentiras religiosas, negam que Jesus é o Cristo ou Messias e distorcem a relação entre Deus e seu Filho. Eis que o João escreveu em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, 19 e 22, na Bíblia: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o Anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora, e eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Perceba agora quais são as características deste Anticristo. Vou citar apenas 5, seguida do texto bíblico, para comprovar. Faça uma pausa no vídeo, abra sua Bíblia e confira todos eles. Afinal, você está estudando a palavra de Deus. Primeiro, aquele que nega Jesus. O Anticristo é alguém que não aceita que Jesus é o Cristo, ou o Messias, o Filho de Deus. Eles tentam apagar a glória e a majestade do nosso Salvador. 1 de João 2,22. Segundo, opositor de Cristo. O Anticristo se levanta contra o ungido de Deus, buscando destruir a obra que Jesus veio a realizar na terra. Terceiro, falso Cristo. O Anticristo pode se apresentar como um falso Messias, enganando muitos com suas mentiras e milagres falsos. Mateus 24:24. Quarto, perseguidor dos seguidores de Cristo. Aqueles que perseguem os seguidores de Cristo estão, na verdade, perseguindo o próprio Cristo, pois somos um com Ele.
Atos capítulo 9, versículo 5. Quinto, falsos mestres e enganadores. Muitos se intitulam cristãos, mas vivem em contradição com os ensinamentos de Jesus, enganando a si mesmo e a outros. Mateus 7, 22 e 23 e segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. O anticristo não é uma figura recente. A Bíblia já previa sua aparição desde a época dos apóstolos. Eles têm se manifestado ao longo da história, enganando e corrompendo a fé de muitos. Note o que diz em 1 João 4,3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é um espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora está no mundo. Você que está assistindo o vídeo, sabe como identificar os anticristos? Vou continuar ajudando a você a entender melhor. Você dá apenas 3 maneiras. Primeiro, propagação de ensinos errôneos sobre Jesus. Os anticristos ensinam doutrinas que se opõem ao que Jesus pregou, conforme Mateus 24, 9 e 11. Segundo, negam o reino de Deus. Alguns líderes religiosos distorcem as palavras de Cristo, ensinando que ele governa por meio de governos humanos, o que vai contra a verdade proclamada por Jesus, conforme João 18,36. Terceiro, falsas confissões de fé. Eles podem proclamar Senhor a Jesus, mas suas ações não estão alinhadas com seus mandamentos. Não obedecem o mandato de pregar as boas novas do reino. Mateus 28, 19 e 20 e Lucas 6, 46 e por fim Atos 10, 42. O anticristo não é um ser isolado, mas uma força que atua no mundo. O próprio Jesus Cristo advertiu que sobre os falsos profetas, aqueles que se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, enganando muitas pessoas. Paulo também alertou sobre aqueles que são contra a lei de Deus, sendo chamados de filhos da destruição. Fica claro que os falsos profetas e apóstatas já estavam em plena atividade no primeiro século, tentando enfraquecer a congregação cristã. Todos os que espalham enganos e mentiras religiosas sobre Jesus Cristo e seus ensinos estavam incluídos no termo anticristo que João usou. E hoje, ainda há pessoas e organizações que fazem parte do anticristo e se opõem a Cristo e seus ensinos. Eles ou elas espalham falsidades com a intenção de confundir a identidade do Pai, Jeová Deus, e de seu Filho, Jesus Cristo. Existem bons motivos para termos cuidado com essas falsidades religiosas. Eis o que João escreveu em sua segunda carta, o capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Muitos abandonaram as normas bíblicas de conduta, adotando a moralidade popular em vez da verdade espiritual. Como podemos permanecer firmes nos ensinamentos de Cristo em meio a um mundo corrompido? O anticristo persegue os verdadeiros cristãos, espalhando a confusão e a falsidade. Como podemos nos proteger e permanecer leais ao verdadeiro Rei Jesus Cristo? Em meio à escuridão existe uma luz de esperança, o reino de Deus. O governo celestial de Cristo trará verdadeira paz e segurança para a humanidade. E como podemos acolher esse reino em nossas vidas? João 8,32 nos diz: e a verdade os libertará. E possamos sempre examinar cuidadosamente as Escrituras para discernir a verdade, mensagem de Cristo e desmascarar o anticristo. Juntos, caminhemos rumo à luz da sabedoria espiritual e nos libertemos do engano religioso. Pois em 1 João capítulo 4, versículo 6, passa a dizer: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. No livro de Apocalipse é profetizado que no Armagedon
Deus confrontará e destruirá o anticristo, que é descrito como uma entidade que se opõe a Cristo e nega a Deus em seu Filho. O Armagedon é representado como uma batalha final entre as forças do bem e do mal. O capítulo 16 de Apocalipse menciona a reunião das forças malignas num lugar chamado Armagedon. Preparando-se para o confronto contra Deus e seu reino, nessa batalha, o anticristo, juntamente com todas as forças malignas, será derrotado e destruído pela intervenção divina. Essa vitória de Deus no Armagedon é uma demonstração do seu poder e justiça, mostrando que o mal não prevalecerá e que ele restaurará a paz e a ordem em toda a criação. Esse evento é aguardado por aqueles que seguem a Deus e acreditam em sua palavra, pois representa o fim do reinado do anticristo e a vitória final do bem sobre o mal. O Armagedon é, portanto, visto como um ponto culminante dos eventos que abalará o mundo todo, trazendo consigo a redenção e a restauração prometida por Jeová Deus. Que a verdade prevaleça em nossos corações e mentes, e que o Espírito da verdade nos guie sempre. Finalmente, resumindo nosso vídeo de hoje, o anticristo mencionado na Bíblia é uma figura enganadora e mentirosa que se opõe a Cristo e os ensinamentos divinos. Ele pode se manifestar em diversas formas, incluindo líderes falsos, falsos profetas e aqueles que rejeitam a verdade sobre Jesus como Filho de Deus. O anticristo busca desviar as pessoas da fé verdadeira e levar à corrupção espiritual. Identificar o anticristo requer discernimento e conhecimento das Escrituras, a fim de permanecer firme na verdade e não ser enganado por suas artimanhas. Portanto, convido a cada um de vocês a se aprofundar na Bíblia, buscar a verdade com sinceridade e discernimento e rejeitar as falsidades espalhadas pelo anticristo. Que nossos corações e mentes estejam abertos para conhecer Deus verdadeiramente, seguindo os ensinamentos de Cristo. Se você gostou desse vídeo e deseja receber mais conteúdos esclarecedores como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Comente abaixo suas opiniões e diga o que você acreditava sobre o anticristo e experiências sobre o tema. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar desse conhecimento. E para continuar essa jornada de descoberta e crescimento espiritual, clique no próximo vídeo para aprender mais sobre os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Lembre-se, o conhecimento e a sabedoria estão ao nosso alcance, e é através da Palavra de Deus que podemos nos aproximar dele e transformar nossas vidas para melhor. E Deus abençoe e os conduza no caminho da verdade e do entendimento. Até breve.